Sejam bem-vindos a mais um Hirose Prevcast. Eu, Arnaldo Cordeiro. Mariana Márcico. Eduardo Hirose. Hoje vamos falar de um tema bem interessante, que é auxílio-doença, né? E também deixa eu deixar só um recadinho. Caso vocês queiram dar sugestões de algum tema para um próximo podcast, deixa essas mensagens abaixo que iremos abordá-los. Só lembrando também, já que você falou isso, essas perguntas aqui que a gente tira é da comunidade, tá? A gente responde sempre. E também é muito engraçado que essas dúvidas aqui que geram da comunidade é do nosso frequente. É engraçado isso também. Auxílio-doença. Vocês sabem qual que é o número, assim, o grande número de perguntas que vem sobre auxílio-doença para nós, inclusive quando coloca no Instagram, é a seguinte: essa doença dá direito ao benefício de auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária? Gente, é o seguinte, vamos fazer uma distinção aqui. Nem todas as doenças, né, gera incapacidade para o trabalho. Vamos pegar um exemplo. Você quer ver uma pessoa que está com uma unha encravada, um absurdo, tá? Ela está doente, tá tomando anti-inflamatório, tá doente, tá? A unha do pé. Ela trabalha no escritório. Ela está incapaz para o trabalho? Não. Então, o que você tem que questionar em relação à previdência é se a doença CID-10, categoria CID-10, gera incapacidade para o trabalho. É isso que a gente tem que questionar. Eu tenho um problema de saúde que vocês levantaram muito sobre... Fibromialgia, é famosa do socorro. Tá. Às vezes é aguda, é grave, não sei como falar, mas é grave. É uma forma que a pessoa trabalha e prejudica ela. Lembrando o quê? Que você tem que analisar também a incapacidade para o trabalho. Então, se a gente está falando da capacidade de trabalho, a gente tem que analisar o que é a atividade dela. Porque às vezes ela tem essa doença, mas ela isso não interfere na capacidade para o trabalho. A fibromialgia, por exemplo, que é uma dúvida muito recorrente, ela é uma doença que causa dores no corpo, né? É uma doença realmente muito difícil para quem possui, mas nem sempre hérnia de disco, depressão, seja a doença que for, né, Eduardo, vai dar o direito ao auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. O que o Edu está falando é que não basta ter a doença. É necessário comprovar que essa doença gera uma incapacidade laborativa para se ter direito a esse benefício. É um nexo, né? Eu vou falar para vocês um caso que eu sempre dou exemplo, eu nunca falei, mas eu vou falar para vocês. Eu dou exemplo, mas aconteceu no INSS, quando eu trabalhei, quando fui servidor do INSS. Eu falei assim, nossa, vou levar isso para os cursos. É assim, eu fazia o SAP lá, teve uma época que eu analisava o SAP, e tinha um senhor que ele ficou afastado um tempo no INSS, de auxílio-doença na época, por hérnia de disco, né? E ele era caminhoneiro. Ele dirigia máquinas pesadas. Ele trabalhava na usina, dirigia caminhão, então ele ficou afastado um tempo. E nessa época era apto antigamente você pedir um benefício, prorrogar, então a gente ficava muito próximo do segurado. E eu catei um segurado que também tinha hérnia de disco. E era muito parecido. Inclusive, tipo assim, se você analisar as duas documentações, a desse segurado aqui, que eu peguei por último, era até mais grave que a do motorista. E o benefício foi indeferido. Eu, por curiosidade, fui perguntar para ele. Olha, tem um senhor que recebe benefício, analisando com eles, falei, ele está recebendo muito tempo já ao auxílio-doença. E esse aqui não tem direito. Daí ele me respondeu, falou assim, qual que é a atividade daquele senhor, daquele segurado? Eu falei, é motorista. E esse aqui? Por isso que eu não sei, deixa eu fui analisar, falei, que você não sabe. Ele é porteiro. Olha que interessante, ele é porteiro. Então, assim, ele fica sentado, ele anda. Aquilo é desconfortável? Sim. Mas incapacita ele no trabalho? Não, caminhão não. Ele falou assim, ele tá no caminhão, ele precisa de um tratamento. Ele precisa... Por quê? Porque ele vai agravar a situação dele. Por que eu quero dar essa ideia para vocês? Porque a pessoa, ela pode receber o auxílio-doença e trabalhar ainda. Vamos suponhar que eles exerciam uma atividade, esse mesmo segurado. Agora vamos pegar o segurado concreto. Esse segurado, ele trabalhava entregador de caminhão num supermercado e à noite ele fazia 4 horas de vigia, nesse caso. Então ele poderia continuar
trabalhando dia, VG, Uma recebendo... atividade que ele está incapacitado. Então, assim, um jeito fácil que eu tento explicar isso, porque as pessoas sempre perguntam, mas isso dá auxílio doença? Vai depender da incapacidade para o trabalho. É que eles se confundem com aquele rol de doenças que são isentos de carência. Carência. Dá bastante E confusão. sobre o que você falou, é a importância de se instruir o processo, né? Tanto administrativo, mas sobretudo judicial, agora com as mudanças da lei do auxílio dos benefícios por incapacidade. Faça um tópico, coloque ali a relação do trabalho com a doença e o tanto que essa doença gera a dificuldade, a incapacidade do dela, trabalho. né? O nexo. É que, assim, na verdade, existem dois méritos do auxílio doença, né? Um mérito, né, material, que é a incapacidade dele, e o mérito social, né? É inserir ele no contexto social. Você imagina você pegar um segurado, né, com 60 anos de idade, pegar ele e comparar ele com um jovem de 23 anos com a mesma incapacidade. Provavelmente, às vezes, esse jovem não vai ter direito, né, a receber um auxílio doença, mas aquele segurado, colocando ele no meio social dele, é difícil até para ele arrumar emprego. Por isso da importância, tem até a súmula 47 da TNU, né, que fala exatamente isso, sobre a importância da análise social também. E tem o estigma social também, que fala da pessoa portadora do... E aí vai depender, né, se é uma incapacidade temporária, Sim. que aí é o auxílio doença, se for permanente. Já lembrando vocês que hoje não é tão vantajoso a aposentadoria por invalidez. A partir da emenda constitucional, como que é feito o benefício? O auxílio por invalidez, ela é feito a média de julho de 94 até a DER de 100% dos maiores salários de contribuição. Desse 100%, o segurado tem direito a 60%, acrescido de 2% a cada ano que exceder para homem 20% e para mulher 15%. Ou seja, se tem um segurado aí, vamos pegar um segurado com 40 anos de idade, 45 anos de idade, que ele tem apenas 15 anos de tempo de contribuição. Então o benefício dele vai ser 60%. E o benefício do auxílio doença é 91%. Então, assim, analisar muito bem isso, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, né? INSS agora tá dando muito validez. Tá convertendo, né? Você tinha segurado, que nós pegamos segurado, eu já peguei no INSS de mais 14 anos recebendo auxílio doença. Hoje tudo... Na justiça a gente tem algumas decisões favoráveis no sentido de se declarar a inconstitucionalidade desse artigo, mas a gente sabe que administrativamente, né, numa via mais rápida, não é vantajoso mesmo a aposentadoria. E interessante também é vincular a DI, data do início da incapacidade, porque às vezes o INSS entra com um processo de auxílio por validez e diminui o valor. Você, lembrando do direito adquirido, o segurado ele pode pedir que o cálculo seja feito na DI, que seja lá atrás. Então o benefício ele pega o cálculo lá atrás. Se for comprovado que a incapacidade é anterior à emenda constitucional, você consegue pegar a regra anterior, né? E como você sabe disso? Pede o laudo. Geralmente tem lá. Geralmente o INSS Tem laudo médico, né? manter a DI lá atrás. Tá. É isso, gente. Então, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários e até o próximo. Até o próximo. Até o próximo, gente.